Bom dia, turma. Tudo bem? É, Na aula de hoje, nós vamos estudar o capítulo 4, né? Começar a estudar o capítulo 4, que fala um pouquinho da evolução humana. Esse capítulo, eu vou dividir em duas etapas, né? Fazer essa primeira videoaula e uma segunda para finalizar ela, tá bom? Então, nesse capítulo, nós vamos falar especificamente sobre a evolução da espécie humana, tá? Falar de como tudo se originou, já que nós estamos falando desde o início, né, desse livro, né, do ano, apesar do isolamento, a gente está tentando prosseguir nos nossos assuntos e falando da evolução, que é um assunto muito importante para vocês que estão quase aí, né, entrando no terceiro ano do ensino médio, prestes a concluir o ensino médio e realizar o Enem, né? Então, o que se trata, né? O que vamos falar aqui dentro desse capítulo sobre a evolução humana, né? Bom, por muito tempo, os seres humanos, eles considerando-se como uma espécie bastante diferenciada das demais, dentro do reino animalia, já que uma vez nós pertencemos a esse reino, né? Porque somos animais, temos características que nos diferencia dos demais reinos, né? Como o reino protista, como o reino monera, como o reino plantae, o reino fungi. Nossas características, e muitas das vezes, são até peculiares, porque só pertencem a nós, né? Então, levando em consideração os pensamentos ali do grande cientista conhecido como Linneu e Darwin, né, que foram grandes pioneiros na classificação das espécies, no caso Linneu, que classificou as espécies, trouxe o estudo da taxonomia dentro da ciência e pôde então assim classificar os seres vivos dentro, né, de cada nomenclatura e de cada reino. E Darwin pôde trazer as semelhanças, como essas semelhanças se caracterizavam e se manifestavam ao longo do tempo percorrido, né? Daquilo que eles iriam trazer como carga biológica para si, transferida através das suas linhagens biológicas, né? E dentro dos estudos, a gente já viu de Darwin, ele pôde perceber, sim, essas características entre os seres humanos e alguns primatas. Claro, eu sempre enfatizo que Darwin não quis dizer que nós viemos diretamente de um primata, mas que no decorrer dessa escala evolutiva, temos sim grandes características herdadas e transferidas dentro dessa linhagem biológica, certo? E é isso que nós vamos ver agora. E para Linneu, as semelhanças entre os humanos e chimpanzés eram tamanhas, no caso agora falando de Linneu, a ponto de que elas fossem classificadas juntas, né, ao gênero Homo. Se vocês forem pesquisar, né, e vocês pesquisaram, inclusive, né, algumas características, anotaram naquele documentário que eu passei para vocês semana passada, algumas características desses primeiros hominídeos que andaram, né, que percorreram aqui a Terra, o nosso planeta, e viram algumas características que foram se modificando, né, conforme se passavam as eras e conforme eles buscavam essa adaptação para sobreviver no meio em que viviam. Então, o gênero Homo acaba sendo classificado. E por que eu estou falando de Linneu? Porque Linneu é que trouxe a classificação biológica. É ele que estudou a taxonomia. E o que é a taxonomia? Vamos relembrar um assunto aí do primeiro ano. A taxonomia, ela é a classificação, ela é a ciência que classifica os seres vivos. E isso foi muito importante para Darwin. Muito importante mesmo, né? Que os estudos de Linneu foi antes dos estudos de Darwin. E graças aos estudos de Linneu, Darwin pôde então levantar essas hipóteses que mais tarde se tornaria um estudo consolidado, né? Um estudo consolidado através do seu livro, né? A Origem das Espécies, que ele publicou
mostrando que existe sim uma familiaridade, né, um grau de parentesco entre os primatas, começando pela classificação biológica através do gênero Homo, né? Embora muitas classificações atuais agrupem os chimpanzés no subgênero Pan, né? E os homens, os seres humanos, no gênero Homo. Ambos os gêneros pertencem à mesma família, no caso da ordem dos primatas, ou seja, Hominidae, né? O Hominidae, ou os hominídeos. Hominides é a ordem, Hominidae, perdão. Então, nós já estudamos isso um pouquinho, né? Sobre a classificação de Linneu e tudo mais, sobre a classificação científica, né, e biológica. Então, é isso que nós vamos ver agora. Então, essas ideias de que a espécie humana teria uma relação, né, uma relação parentéstica, né, ou parentesco evolutivo com os animais como gorilas, opa, quase não sai, e chimpanzés, foram propostas inicialmente por Darwin, certo? Isso não foi Linneu que estudou, ele só classificou os seres vivos, mas Darwin sim trouxe a proposta, né, que teríamos sim um parente evolutivo ao qual nos fez herdar essas características com esses tipos de animais específicos, no caso, gorilas e chimpanzés, certo? Então, isso rendeu inúmeras críticas em relação a tudo que Darwin publicou na época, né, sobre as suas ideias evolucionistas, né, sobre evolução. E nessas ideias, a sociedade, ela pensava que Darwin estava propondo que nós viemos do macaco, e não era bem isso. Ele só queria mostrar a aproximação, né, entre os humanos e macacos, de uma forma herdada, gradual, através da evolução, certo? E essa imagem que está aqui na primeira página desse capítulo, que mostra a evolução humana, onde nós temos ali um macaco, né, um primata evoluindo, né, se transformando ali nos primeiros hominídeos, né, a percorrer, a andar na Terra, evoluindo até chegar no Homo sapiens. É uma imagem que retrata justamente isso. Não nos diz, não nos deixa, na nossa percepção, não mostra aqui que eu e você viemos desse primata, né? Ou que todos os seres humanos vieram deste primata. Mas que no decorrer, né, no percorrer aqui da evolução, muitos foram herdando, modificando, né, algumas características e se adaptando ao meio que viviam, a partir de um ancestral comum, né? Então, essa imagem, ela é proposital aqui nesse capítulo, porque aqui nós vemos que os seres humanos herdaram, sim, algumas características dos primeiros primatas, ou, né, que seguiram aí... Eles herdaram, mas seguiram uma escala evolutiva, né? Baseadas em um senso comum, em características comuns, né? E apesar disso tudo, eles evoluíram, se tornaram melhores, buscaram novos meios para a sobrevivência e se adaptando no meio em que viviam. E aí a gente entende, através dessa imagem, que os seres humanos partilharam, sim, do ancestral comum com os outros primatas e não surgiram, né, não que surgiram através de uma transformação, mas que foi modificando ao longo do tempo, né? E é válido também ressaltar que o entendimento sobre a evolução é meio equivocado, né, sobre a evolução linear, é bastante difundido e presente também num senso comum, no qual o ser humano ele teria surgido diretamente de primatas como chimpanzés e gorilas, como eu falei para vocês. As pessoas, até hoje, quando a gente fala das teorias darwinianas ou da teoria de Charles Darwin, elas pensam que Darwin propôs para a sociedade que nós viemos do macaco, do gorila, do chimpanzé, e não é bem isso, mas sim que nós partimos de um ancestral comum e que foi se modificando, né? A partir dessas modificações foram surgindo os primeiros hominídeos, ok? Então, isso é muito importante nós entendermos. E, de fato, a simples ideia de que os
os humanos e macacos teriam algum parentesco evolutivo, já é refutada, né? É meio que equivocada, né? Sobre essa proposta dessa evolução que a sociedade acreditou na época de Charles Darwin, né? Essa hipótese, ela foi a mais aceita de um ancestral comum, no caso um primata. A partir dele, foi evoluindo até chegar nos primeiros hominídeos. Então, quando nós estudamos sobre o reino animalia, né, e nós estudamos isso o ano passado, a gente sabe que os seres humanos, eles são vertebrados que pertencem à classe mamália, ou seja, são os mamíferos. E dentro, né, do reino animalia, existem vários grupos de mamíferos que descenderam, né, a partir de um ancestral comum. A partir daí, então, foi se originando os diferentes grupos, digamos assim, né, de ordens, né, diferentes ordens por conta desse ancestral comum. Sendo a primeira deles a ordem primata. Então, os primatas, eles podem ser separados em 3 subordens. Quais são elas? A primeira são os prosímios, que são representados pelos lêmures, taciformes, que são representados pelos táceos, e, por último, os antropóides. Dentro desse grupo, faz parte os saguis, que são os macacos pregos e micos, né? Conhecidos como macacos platirinos também, além de animais como gibiões, orangotangos, chimpanzés e humanos, que são chamados também de catarrinos. Então, são 3 subordens, né, subordens que se dividem a ordem dos primatas. Dentro da classe mamália, existe a ordem dos primatas, que são os mamíferos, né? Então, dentro dessa ordem primata, vai existir 3 subordens, que são os prosímios, né, os taciformes e os antropóides. Repetindo para vocês não esquecer, a subordem prosímios são representados pelos lêmures, taciformes representado pelos táceos, como o próprio nome diz, antropóides, é aí que nós chegamos dentro da subordem da nossa espécie, né, que é representado pelos saguis, macacos pregos, micos, também conhecido como os macacos platirinos, e além dos primatas conhecidos como gibões, orangotangos, chimpanzés e nós, seres humanos. Então, essas são as subordens que existem dentro dessa ordem dos primatas, tá bom? Repetir bem detalhadamente para vocês não esquecerem e não se perderem também, tá? Então, dentro disso tudo, Darwin foi bastante cuidadoso ao propor para a sociedade o parentesco evolutivo entre os humanos e os macacos. Porém, né, a gente sabe que sempre há as críticas, né? Cientistas da época, né, contemporâneos a ele, acabaram, e até da nossa época, por disseminar a ideia equivocada. E até hoje existe, né, até nos dias de hoje, de que os humanos teriam sido macacos no passado. Então, essa ideia ela é somada à também equivocada ideia de que o processo evolutivo corresponderia à aquisição de melhorias. Explica a disseminação de figuras como a que ilustra a abertura lá do nosso capítulo, que o macaco dele foi partindo evolutivamente até chegar a nós, seres humanos. Então, com base nela, é fácil de supor que bastaram milhões de anos de aquisição de melhorias para que os macacos dessem origem aos humanos.
É como se o processo evolutivo não correspondesse a uma escala rumo à superioridade, né? Nesse caso, representado pelas características típicas de uma espécie da espécie humana. Então, nas semelhanças fisiológicas, anatômicas e moleculares que nós vimos, inclusive, né, no capítulo que a gente falava sobre especiação e também sobre as estruturas análogas, homólogas, né? Além dessa análise de fósseis de antepassados, dos primeiros hominídeos, dos humanos, os primeiros humanos que habitaram a Terra, que foram encontrados principalmente no continente africano, né? Essas são algumas das evidências que os humanos e outros primatas também, especialmente os demais catarrinos, ou seja, os que pertencem a essa ordem, partilham, né, ancestrais comuns e não fazem parte de uma escala linear de evolução. Então, dentro dessas características, dessas semelhanças entre os humanos e outros primatas, Darwin destacou, e a ciência atual também destaca isso, algumas características. Então, quais são essas características? A primeira, visão em 3 dimensões. Né? A visão aqui, os olhos fixados na parte aqui da nossa face, né? Na frente da face, não na lateral, como nos demais animais, como nos demais mamíferos. Então, a visão em 3 dimensões que todos praticamente primatas têm, uma visão muito boa, muito semelhante à nossa dos seres humanos. Polegar, o ponível, né? O polegar, aqui o dedo opositor a todos os demais dedos da mão. Então, isso também é uma característica presente em alguns primatas que também está presente em nós, seres humanos. Os membros anteriores com grande mobilidade, né? Os membros já passam a se movimentar melhor e isso facilita, inclusive, a vida desses animais, né? E é também semelhante à nossa, né? Os membros também são semelhantes aos nossos. Comportamento social, incluindo cuidados parentais, com a duração, né, superior exibida, né, por qualquer outro animal. Então, os primatas, muitos deles, muitos macacos, eles têm uma prole demorada, ou seja, eles têm uma prole por vez, e além de ter uma só, eles têm um cuidado bem maior do que qualquer outro animal que existe em qualquer ecossistema do planeta, muito parecido conosco, né? Com os seres humanos, que tem aquele cuidado parental, aquele amor que a gente cuida, zela, né? E muitos primatas. Então, com essa visão, né, em 3 dimensões, né, dos primatas, eles puderam, então, encontrar uma posição exata nos galhos, né, que eram mais frágeis, mais fracos, e a partir daí, então, evitar algumas quedas e até mesmo possíveis mortes a partir daí, por conta dessa característica, né, por conta dessa visão que foi se adaptando e se desenvolvendo, né. Então, assim, por fim, né, a comparação entre os humanos e os demais hominídeos, ou seja, aos animais, né, que pertencem à família Hominidae, tais como os chimpanzés e gorilas, mostra então as semelhanças no esqueleto. Essa imagem aqui mostra as características, né, que evidenciam esse parentesco entre os hominídeos, né? Entre as espécies de hominídeos. E aqui vocês estão vendo a carga dentária dos chimpanzés e dos humanos, né? Fazendo a comparação. Temos aqui a dos seres humanos e também temos aqui a dos chimpanzés. Essa segunda aqui, do lado direito da tela de vocês, é a dos seres humanos. E a primeira aqui, à esquerda, é a do chimpanzé. Então, aqui nós podemos ver algumas características, né, e semelhanças entre esse esqueleto, na dentição e também entre as proteínas, né, expressas por esses animais, ou seja, o mesmo tipo de alimentação. Daí que muitos cientistas, inclusive o pai, né, da evolução,
Charles Darwin pôde encontrar essas evidências, pesquisando, investigando, estudando. Ele pôde encontrar e anotar essas evidências, né? E perceber o acúmulo de semelhanças do ponto de vista molecular, que é um dos fatores mais importantes, né, na busca pelas relações de parentesco entre os seres vivos. O DNA, o material genético, é que nos dá essa grande evidência. Os fósseis, eles existem, têm características que podem comprovar, mas quando nós partimos para o DNA, tudo se torna mais claro, né, evidente e com um grau, inclusive, até de seriedade, né? Onde as pessoas acreditam mais, né? Quando se passa para o ponto de vista molecular. Então, a partir daí, né, já indicam a existência de genes e mecanismos bioquímicos bem próximos, né? Sugerindo, então, a existência de ancestralidade comum entre o ser humano e o chimpanzé. Nessa imagem aí, do esquema comparativo das arcadas dentárias superiores, né, do chimpanzé e dos seres humanos, nós vemos os molares, né, nos seres humanos, pré-molares, que são esses dois aqui, os caninos e os incisivos, né, incisivos. E já aqui no chimpanzé a gente também percebe esses mesmos dentes, só que modificados, certo? Provavelmente pelo tipo de alimentação, pela questão de terem que caçar, comer carnes cruas, né? Então, tudo isso